Um simples vídeo de divulgação da Ubisoft do novo jogo Assassin's Creed Shadows resultou em ataques transfóbicos a Thaís Matsufuji, faz parte da equipe que produz o podcast Flow Games, assim como também é conhecida por ser esposa do David Jones, que é um gamer que há muito tempo no Brasil produz vídeos dando reviews e a sua opinião sobre os mais diversos jogos. Ela, uma mulher que não é trans, sofreu ataques porque supostamente não parece com uma mulher de verdade, seja lá o que isso for. Muitos comentários, principalmente do pessoal da América, dessa povinho da extrema-direita americana, que adora fazer investigações sobre quem é trans de verdade ou não, cometeu ataques comentando sobre a aparência dela, falando que ela deve ser um homem disfarçado e diversas outras coisas. A gente vai conversar nesse episódio um pouquinho sobre essa polêmica toda do mundo do game, com essa guerra contra o woke, e também refletir sobre como a transfobia é um problema para todos na sociedade, e não exclusivamente apenas de pessoas trans. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brisa da Bri. Meu nome é Briana Nasky e esse é o nosso podcast Brisa da Bri, onde a gente reflete sobre coisas que mexem com a nossa mente e também o coração. Como a gente é íntimo, você pode me chamar de Bri nos comentários, sem problema nenhum. E lembrar que você pode se tornar um apoiador no nosso Apoia-se, para poder ajudar a continuar o meu trabalho aqui nas redes sociais e a gente poder continuar trazendo essas reflexões por aqui. Inclusive, nos comentários, vocês sempre podem me deixar sugestões do que você gostaria de me ver brisando, pois esse episódio de hoje é brisando sobre uma polêmicazinha. Eu fiz uma thread no Twitter comentando um pouco sobre esse assunto. Eu confesso que eu levei um tempinho para comentar sobre ele, porque é difícil quando você se dispõe a falar sobre esses assuntos, porque sempre atrai um grupo de pessoas que é um tanto quanto difícil de estar lidando. Que são essas pessoas que são contra a suposta cultura woke, aonde eles acreditam que existe uma agenda obscura, controlada, sei lá, pelo Illuminati ou por trans alienígenas que querem controlar o mundo, a cultura, acabar com a família, fazer todas as crianças se tornarem homossexuais ou quererem transicionar. E que parte do esquema dessa cultura woke é através dos jogos, permitindo com que a inclusão de corpos diferentes, histórias diferentes, orientações ou possibilidades de relacionamento são como se fosse um vírus que contamina a cabeça das pessoas ao elas perceberem que podem ter uma vida que vai além de homem e mulher, ou relacionamentos que vão além do padrão heterossexual. A gente pode entender que dentro do mundo dos games, essa disputa por pautas, principalmente contra a cultura woke, não se tornou apenas uma movimentação política, como um nicho de criação de conteúdo que gera muito dinheiro. Você pegar um jogo que retrata a diversidade de gênero, a diversidade de orientações sexuais, a diversidade de raça, é uma oportunidade para essas pessoas criarem vídeos xingando, dizendo como eles querem lacrar, como eles querem forçar a goela abaixo, que existem pessoas pretas, que existem pessoas LGBTs, que existem pessoas trans. Você pode reparar, todo jogo que é lançado tem alguma polêmica envolvida dentro desse assunto, porque, como eu disse para vocês, tornou um nicho lucrativo, aonde as pessoas querem criar esses vídeos criando essas polêmicas que não se traduzem em nada na realidade, porque gera muitas views, porque gera muito engajamento e recorrentemente retorna também como dinheiro no bolso dessas pessoas que se aproveitam dessas pautas de pânico moral.
Só que eles não têm noção que durante o processo que eles ficam divulgando, trazendo e criando essa polêmica, como se realmente existisse uma problemática de ter pessoas que podem se relacionar da forma que quiserem, é que eles estão fomentando uma cultura transfóbica, misógina, racista e que eventualmente vai voltar para afetar as suas próprias vidas. Como no caso que é da Thaís, que vem sofrendo ataques transfóbicos mesmo não sendo uma mulher trans. Teve um comentário dentro da thread que eu fiz nas redes sociais que perguntou: como ela pode sofrer um ataque transfóbico não sendo trans? Este é o ponto. Até mesmo quando uma pessoa não é trans, ela pode sofrer ataques que têm a intenção transfóbicas. Os comentários questionando a aparência dela, questionando se ela realmente é uma mulher, falando sobre os traços dela que supostamente não se encaixam na expectativa de uma mulher de verdade. Todos esses ataques partem de uma perspectiva transfóbica, partem de uma visão transfóbica, aonde se cria esse ideal imaginário de como deve ser uma mulher e de como deve ser um homem. E quando corpos que não se encaixam nesses padrões mostram a sua cara para o mundo, estão sendo vistos, ataques transfóbicos são direcionados a essas pessoas, principalmente corpos que muitas vezes não são brancos, são corpos amarelos, são corpos pretos, principalmente, que sofrem ataques por não se encaixar nesse ideal de mulher branca, rostinho com traços finos, eurocentrados, olhos claros e loirinha. Qualquer pessoa que não se encaixe nesse ideal hiper estilizado do que é uma mulher é atacada por esse grupo de pessoas. E esse é um ponto muito interessante pra gente refletir, porque não reflete só na vivência de mulheres cisgêneras, e que é tão comum a gente conversar aqui no Brasil. A gente teve influenciadoras que já sofreram ataques em transporte público por pessoas acharem que elas são trans. A gente já teve pessoas sendo agredidas por serem confundidas por ser trans. Inclusive, na própria thread, eu compartilhei um vídeo do que aconteceu, acho que foi em 2024, 2023, se não me engano, aonde uma mulher cisgênera foi expulsa de um banheiro público porque ela era uma mulher lésbica, que não se encaixava no ideal de feminilidade. E ainda nesse caso, eram duas policiais tentando expulsar essa mulher lésbica dentro do banheiro. Mas recentemente, a gente teve um caso aonde uma outra mulher viu uma mulher no banheiro e falou: "Isso não é mulher", chamou a polícia e dois policiais homens entraram no banheiro feminino para expulsar uma mulher preta lésbica que não se encaixa nos padrões de feminilidade que essa sociedade tenta vender como padrão objetivo para as pessoas existirem e expressarem a sua própria identidade. Você percebe como essa polêmica toda em volta da cultura woke, que quer disseminar como devemos existir, quais são as identidades que são válidas, quais são as orientações sexuais que são válidas, reverbera de forma nojenta, nociva e até agressiva para a vida de todas as outras pessoas, até mesmo para quem não é trans. E esse é um bom lembrete, porque ninguém está seguro em uma sociedade onde a transfobia, o racismo ou qualquer outro tipo de cerceamento e preconceito infundado exista. Quem acha que tá seguro hoje, amanhã pode ser o foco do próximo pânico moral, pode ser o próximo foco dos ataques que há de vir. E não ache que homens cisgêneros estão seguros disso também não.
A gente vê dentro dessa cultura woke, desse ataque, dessa suposta cultura woke, etc., um crescimento também desse machismo tóxico que limita e cerceia formas que homens devem existir. A gente recorrentemente discute sobre como o machismo tóxico impede com que homens tenham acesso às suas próprias emoções, desenvolva uma inteligência emocional que seja mais eficiente nas suas comunicações. As formas no qual um homem pode vir a se expressar também são limitadas por esse machismo tóxico, que diz que um homem que, sei lá, cruza a perna, usa um cabelo de um jeito, anda de uma forma X, fala com um tom de voz X, não é definido como um homem de verdade. E dentro dessa cultura tóxica, desses ataques direcionados a essa cultura woke, esse tipo de comportamento tem se tornado cada vez mais recorrente, de homens se sentindo inseguros, não suficientes, porque o patamar para ser um homem de verdade, um homem alfa, um Chad Max, tá cada vez mais alto e inalcançável, nem mesmo pelas pessoas que supostamente estariam dentro desses padrões. Um reforço importantíssimo de lembrarmos como isso reverbera na vida de todas as pessoas. E é interessante tudo isso ter acontecido, porque o David Jones, inclusive, fez um vídeo comentando um pouquinho sobre a diversidade de um outro jogo, e ele fez comentários um tanto quanto ignorantes e burros sobre a acessibilidade e a possibilidade de, por exemplo, linguagem neutra, que a gente teve em um jogo que foi recentemente trazido. Ele dizendo que não vê sentido nisso, que não há precisão disso, mas ele não entende que aquela funcionalidade não é para ele. Essa funcionalidade são para pessoas que sentem a necessidade de ter aquilo. Porque eu não sei se vocês sabem, essa é uma coisa assim que muitas pessoas não sabem. A maioria desses jogos que são discutidos a respeito dessa coisa woke são jogos de RPG, aonde o próprio jogador decide qual é o desenvolvimento da história. Nesse caso da linguagem neutra, era uma opção que você poderia ter ou não para os pronomes do seu personagem. Dentro desse jogo também tinha a opção de ser trans. A opção de ser trans. Ninguém tá te forçando a isso. Mas que as pessoas que se abraçam desse tema para poder fazer dinheiro, ganhar seguidores ou popularidade, já começam a discutir. Olha a cultura woke, querendo fazer você engolir um samurai, se envolver com uma pessoa do gênero masculino, fazer todo aquele estandalhaço sem nexo e sem sentido, sendo que foi uma escolha do jogador seguir aquele caminho. Você flertou com aquele personagem, você buscou essa relação para depois dizer: ai meu Deus, eu não acredito! E todas aquelas escolhas que você fez não são válidas? É muito estranho, não tem lógica. Parece que é só pra poder fazer barulho. Parece que é literalmente só pra poder ficar batendo o pé no chão e falar: ai, eu odeio isso, eu odeio isso. Aí você fala: pô, mas é só você levantar e não ficar sentada mais nesse prego. Ai, que dor esse prego no meu bumbum! Como dói esse prego! Aí você fala: não senta em cima do prego! É simples! Ah, não! Mas o prego! Me forçaram a sentar. Levanta! A pessoa não quer levantar. Levanta! Não quer levantar. Ela quer ficar lá. Ai, que dorzinha. Ai, como são woke. Ai, estão me fazendo ser trans. Ai, estão fazendo ser LGBT. A sensação que dá, muitas vezes, é que essas pessoas têm alguma coisa interna delas não bem resolvidas e querem achar alguém que é responsável por aquele sentimento que é incontrolável, perturbador e que elas não conseguem lidar a não ser direcionando um ódio muito grande a um outro grupo de pessoas. Eu acho extremamente chocante, absurdo ver que essa é a realidade no qual a gente enfrenta hoje em dia. E não tem esse senso crítico das pessoas poderem analisar do que sai da boca dela e como as falas dela afetam a vida de uma vastidão de pessoas. Eu tenho certeza que o David Jones nunca imaginou. David Jones, eu não sei exatamente a pronúncia do nome deles,
Quando ele fez o vídeo dele, comentando sobre a cultura woke, querendo defender incel e um monte de coisa do tipo, eu acho que ele nunca parou pra pensar que ele teria a própria esposa sendo vítima dessa cultura absurda que é essa luta contra a indústria e o universo woke. A esposa, a mãe do filho dele que nasceu há pouco tempo atrás, sendo vítima das pessoas que ele tanto tentou defender nos próprios vídeos dele. Assim, né? Pô, que coisa absurda de se viver, mas que talvez ele tenha a capacidade de conseguir refletir sobre essa experiência, sobre a situação e entender como, quando a gente deixa permissivamente discursos que promovem a exclusão, que promovem o ódio, que promovem a segregação, é tóxica para todos dentro da nossa sociedade. Ninguém vai estar seguro enquanto ainda existir o racismo, enquanto existir a transfobia, enquanto isso ainda for fatores existentes dentro da nossa sociedade. Enquanto sociedades, para a gente construir um mundo melhor, mais empático, a gente precisa de eliminar a existência de tais fatores como algo plausível de se existir. Não dá pra gente viver num planeta onde acreditem que algumas pessoas acreditem que são melhores que as outras, que algumas pessoas ainda acreditam que são superiores às outras. Não é possível a gente construir uma sociedade onde a gente possa viver de forma genuína, de forma tranquila, de forma em paz, quando esse ódio é compartilhado e incentivado para uma camada tão grande da nossa sociedade. A gente realmente está vivendo um período muito perturbador dos nossos tempos. E eu acho que isso é cíclico, isso não é novo na história do nosso planeta, mas eu acho que é novo para essa geração que tá vendo tudo isso acontecer. A gente tá vendo com os nossos próprios olhos essa indústria do ódio adquirir forças estrondoosas, como a presidência de um dos países mais poderosos que a gente tem, tomando decisões que afetam milhões de pessoas, que cerceiam vidas, que acabam com vidas, e isso não ser um peso em suas consciências, porque eles encontraram justificativas que fazem com que as suas atitudes não tenham um impacto real ou não tenham um efeito real nas suas próprias vidas. Mas a conta chega, gente, pra todo mundo. Não dá pra achar que você vai estar dentro desse mundo e não vai sair ileso do ódio, do preconceito que está sendo propagado, que está sendo incentivado por todas essas pessoas dentro desse universo. Essa luta contra uma suposta cultura woke é uma luta que eles começaram a dizer que é basicamente contra a inclusão, a acessibilidade e o pertencimento de todas as pessoas em todos os espaços. Até quando a gente fala sobre essa própria palavra woke, acordado, que foi tanto culminada, amplamente divulgada pelo próprio movimento negro lutando contra a segregação e o racismo nos Estados Unidos, e que foi resgatado por esse grupo extremistas para dizer com que estar acordado para a realidade da nossa sociedade, estar acordado para os problemas que afetam as nossas vidas, como se fosse algo ruim. É tão impressionante como o marketing e a propaganda funciona, que eles conseguiram ressignificar o termo estar acordado. Estar acordado para a realidade que você está presente, para os desafios que você enfrenta, para muitas pessoas é algo ruim. É algo que é péssimo para a sociedade, para o seu plano supremacista, para os seus discursos preconceituosos e segregadores. E faz sentido. Eles não querem que a gente acorde para a realidade da nossa sociedade, para os problemas que afetam o nosso dia a dia, para os problemas do capitalismo, para os problemas de como a misoginia, o machismo e o racismo e a transfobia afetam a vida de cada um de nós. Eles não querem que estejamos acordados. Eles querem que a gente esteja de olhos bem fechados, para quando a primeira pancada chegar, a gente não enxergar de onde está vindo.
Mas eu acho que mais do que nunca, é importante com que a gente esteja muito bem de olhos abertos, para conseguir permitir com que outras pessoas não fechem os seus olhos para os problemas que estão à sua volta. Você já viu aquele filme Don't Look Up? Não olhe para cima? O meteoro tá vindo. E você não olhar para cima não vai fazer com que ele não atinja a Terra. Talvez crie um certo conforto, porque você se ilude que não existe uma pedra gigantesca que vai destruir a realidade no qual a gente enxerga. Mas ao olhar para cima, talvez a gente consiga encontrar desafios e estratégias para mudar essa realidade antes do que aquele cometa nos atinge, antes que esse problema realmente se instale nas nossas vidas. Eu acho que o cometa meio que já chegou. A gente tá sentindo os fragmentos dele cair sobre a nossa atmosfera, criar uma densa nuvem de detritos que está impedindo o sol de atingir a nossa plantação. As plantas estão morrendo, os animais estão morrendo, mas a gente ainda pode existir mesmo dentro desse cenário. E eu acredito na capacidade do ser humano. Eu acho que o progresso, ele sempre vai ser encontrado muitos desafios. Pessoas que querem voltar a modos antigos, que não querem olhar para frente, não querem olhar para o novo e querem continuar promovendo discursos que são preconceituosos, agressivos e que dividem a sociedade em castas superiores e menores. Mas eu acho que a nossa resistência, a nossa existência e o nosso olhar bem atento para tudo isso vai permitir com que juntos a gente faça uma frente de resistência e consiga construir um futuro onde talvez as pessoas possam existir sem ter que se preocupar com qual é a sua identidade de gênero, qual é a sua orientação sexual, porque o que vai realmente importar é o seu caráter, é as coisas que você gosta. E qualquer outro fator, meu gato entrando no escritório, não vai ser relevante para determinar o seu valor dentro da sociedade, quem você é, o que você pode fazer ou aonde você pode ir. Eu trouxe essas reflexões porque esse assunto todo me fez pensar sobre muita coisa. Não apenas sobre a minha própria vida dentro desse universo dos jogos, que vocês sabem que eu amo, como também sobre como é importante relembrarmos que a transfobia, o racismo, a misoginia afeta todo mundo na nossa sociedade. Mesmo que você não veja nesse momento os aspectos de como afeta a sua vida, eventualmente você vai perceber, e eu espero que não seja tarde demais. Esses foram os meus pensamentos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre todos esses assuntos. Me siga nas redes sociais, sobre Ananasca em todo lugar. Na Twitch, no YouTube, no meu canal do YouTube. E também no TikTok. Eu tô sempre ao vivo, fazendo gameplays pra vocês, trocando ideia, conversando. É muito legal. Apenas segunda e sexta que a gente não faz live. Mas o restante da semana, a partir das 16 horas, você pode me procurar que eu provavelmente vou estar ao vivo. Tá bom? Espero que você esteja bem depois dessa conversa. São conversas que não são fáceis de ter, mas que eu acho que são muito importantes com que a gente desenvolva esse papo e a gente compreenda os fatores que fazem com que a nossa sociedade seja o que ela é hoje. 2 beijos pra quem quiser e continue a brisa na sua própria casa e me conte nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!